Então, começando, né? Boa tarde, me dá um café. Gente, tudo bem? Estamos aqui apresentando nosso pilote, o nosso piloto do nosso primeiro podcast, Grão e Prosa Podcast. E eu não podia, na realidade, começar sem não ter a minha esposa aqui, né? Pra gente contar um pouco da nossa história, um pouco do que é a nossa cafeteria. Aos 27 anos e 30 anos, a gente abrindo aí uma cafeteria, sendo pioneiros numa cidade de Alagoas, e estamos aqui. Então, desce um café aí para mim e vamos embora deixar de enrolação e conversar, né? Boa tarde. É só cortar, bota a tela preta. Começando aqui, boa tarde, meu amor. Boa tarde, meu amor. Se apresente para todo mundo aí, para o povo lhe conhecer, por favor. Boa tarde a todos. Estamos gravando aqui numa tarde, então, para você que está vendo de manhã, bom dia. Para você que está vendo de tarde, boa tarde. Para você que está vendo de noite, boa noite. E boa madrugada. Eu me chamo Paula, eu tenho 30 anos, recém-completados. Sou formada em Direito, muitas pessoas não sabem, porque eu não exerço. Eu sou gerente em uma farmácia aqui da cidade. Sou pernambucana, embora hoje estejamos em Alagoas. Sou casada com este moço que vos apresenta, o host desse podcast. E no mais é isso. Certo. Eu ouvi uma frase que diz que o gelo ele não é algo que complementa uma bebida, e sim ele é um ingrediente, né? Literalmente, se um chamate não vier com gelo, ele fica sem gosto, né? E quando coloca o ingrediente, que é o gelo, ele fica uma delícia. Então, enfim, nosso primeiro bloco, quebrando esse grande gelo agora. Gelo e conexão. Quem somos nós? E essa pergunta eu faço para nós dois, para lhe informar, né? Como tudo começou. Vamos agora fazer uma retrospectiva de como tudo começou, de como chegamos aqui. Eu, pernambucano, recifense, ela de Pernambuco também, Petrolândia, nascida em Petrolândia e criada em Itaparica. Dois pernambucanos, Pará, uma cidade em Alagoas. Então, vamos começar, claro, com a minha esposa, contando aí desde o começo, como tudo começou, né? Como tudo começou com a gente ou como tudo começou na cafeteria? Vamos dar um gostinho pro povo, como tudo começou, e a gente fala brevemente de tudo, né? Bom, eu acho que a gente pode começar, como diz, Pelo começo. pelo começo. Eu e Libson nos conhecemos em Recife. Eu fui para lá para estudar e a gente conheceu na igreja. Ele cantando, eu apenas ali na igreja, no banco servindo. E aí, a gente, depois de quantos anos? De 3 anos que a gente já se conhecia, de 4 anos que a gente já se conhecia, a gente começou a namorar. Na verdade, ele começou a me cantar e eu estava enrolando ele, por assim dizer. Mas, na verdade, era só o que eu complementar. Era só um cuidado, pois eu já tinha 27 anos e precisava saber se o rapaz, que era 2 anos mais novo que eu, queria alguma coisa séria realmente. Não, continue, velho. Isso é fato. A gente começou a sair, conversar, como a gente chama na igreja, orar. E a gente foi passando o tempo e eu disse, não, por agora a gente não conversa com meu pai. Mas meu pai já, sempre por ali, né? Ia almoçar na casa dele, com a família dele, minha família sabendo. Sempre no final do culto, pedia um Uber. As pessoas sempre dizendo que a gente ia dar certo, né? Que ela tava na minha, que eu tava na Ficavam dela. dizendo, isso é mentira, que eu ficava olhando pra ele. Será? Será? Fica aí a dúvida, nunca saberemos. E aí, em agosto de 2023, dia 27, meu pai esteve lá numa festividade da igreja lá que a gente congregava em Recife. E eu disse, é hoje, você vai falar com ele. E aí, no final do culto, a gente chegou lá, foi falar com ele. E aí, aquela célebre frase do meu pai. Eu já sabia. E literalmente ele já sabia. Né? Ele já sabia. Ele estava só esperando realmente a gente chegar e firmar o compromisso. E ali, pronto, ficou a nossa data de namoro, né? 27 de agosto de 2023. Em 2024,
Ele muito faceiro, antes de completar um ano de namoro, me chega com uma aliança, bota neste meu dedo aqui, em um sushi, lá em Recife também. Armou tudo com a minha irmã. Uhum. E aí, noivamos. Em 2024, isso em agosto. A gente fez a festa de noivado. Festa não, né? A gente saiu com os amigos para comemorar o noivado. E chamamos o nosso pastor e nosso dirigente na época lá na congregação para fazer as orações pelas alianças, alguns familiares. Tiramos fotos, né? Tiramos algumas fotos. Bota aí na tela, editor. Olha aí, lembra de colocar o editor. Não, mas temos editor sim, vamos lembrar ele de colocar essa foto. E aí, passaram os tempos, nós ficamos desempregados no final de 2024, sendo que a gente estava se planejando para casar em 2025, em abril. E aí ligaram pra gente em novembro e disseram assim, tenha o interesse de trabalhar na farmácia, você e seu esposo, na época a gente era noivo, mas, enfim, detalhes. E o pessoal que... Só momentos aí, né? Enfim, vocês vão tentando depois, vão encaixando. Ligaram pra gente, e aí eu sou a pessoa medrosa, ele é a pessoa corajosa. Um casal tem que ter os dois, porque o equilíbrio, se for dois, né? Corajoso, vai dar muito ponto de faca. Se for dois medrosos, ninguém vai sair do canto. É fato. E aí, ele disse, bora. E eu com o pé atrás. E olha que eu sou do interior, eu sou de sertão. E eu não queria vir pra sertão. Mas foi todo um trabalhar de Deus, em todas as coisas que ele foi planejando, em todas as coisas que ele foi fazendo as coisas acontecerem. E o que era pra gente casar em abril de 2025, a gente casou em janeiro de 2025. A gente teve 1 mês e 20 dias para planejar o casamento. Vestido, cabelo, maquiagem, bolo, dinheiro, que a gente não tinha. Isso é muito importante lembrar. Só funciona assim as coisas, viu? Só funciona tudo com a... Data marcada. E os prazos bem apertados mesmo, que aí dá certo. Inclusive, o café também foi dessa forma. Então, assim, foi... Ah? Não, pode falar. Tudo foi plano de Deus, né? A gente ia casar apenas no civil, mas a minha mãe disse, não, você esperar até agora pra casar... tem que ter um casamento digno de véu e grinalda, né? Aí ela falou, se esperar até agora pra casar e só casar no civil, não. O que a gente conseguir fazer, a gente faz. E aí, né, ali os meus pais, com suas economias, a família também foi chegando, um foi chegando com um valor, apareceu o Pix que a gente nem sabe de onde veio até hoje, a gente não descobriu de quem foi. Agradecemos muito. Muito obrigado, tá? E aí foi como tinha que ser pra honra e glória do Senhor. Bota aí a tela, editor, a foto de casamento. Certo, perguntar, né, e até também posso acrescentar, o que mudou na nossa vida, né? Eu digo que o casamento literalmente mudou, porque era ambos solteiros, né? E após o casamento a gente teve outro casamento, né? Que eu aprendi que casa, comércio é literalmente uma família, é uma instituição, né? Então a gente teve essas 3 mudanças em nossa vida, né? O dia do casamento, o casamento e a empresa que a gente conquistou, né? Está conquistando um pouquinho. E você, o que pode dizer, né, sobre isso, sobre essa questão? Realmente, empresa, tudo é um contrato, né? E o casamento é um contrato desse, bem como um comércio. E aí, a gente que já tem trabalhado junto em outra empresa, uma empresa de marketing, de amigos da gente, a gente se vê mais uma vez trabalhando juntos. O café hoje a gente trabalha junto, mas a gente já trabalhava junto na farmácia e em outra empresa de marketing. E para quem não sabe, ele é formado em publicidade. E foi isso. Foram muitos aprendizados, porque foi tudo muito rápido, então tivemos que adaptar várias coisas na nossa rotina, Vai passar. Não vai mostrar teu rosto, não. Vai não. A gente tá ao vivo, tá, gente? Então, tudo que acontecer por aqui. Já vai mostrando ao povo aí, ó. Mostra as mãos aqui, ó. Aí saindo agora aí, ó, um capuchinho. Então, eu vou aproveitar, então, pra gente perguntar aqui quem é quem nas nossas vidas, né? Acredito que o povo, para nos conhecer, são algumas perguntinhas aqui que a produção colocou. E eu vou perguntar aqui, né? Quem é o mais calmo na nossa relação? Com certeza. Claro que não. Eu sou um pulso Jamais. Sou eu, com certeza. Pensava eu que ele era calmo, mas ele não é não, viu?
Não, eu E se sou mexer comigo, aí é que ele fica descalmo 3.000 vezes pior. o mais impossível. Impossível? Aham. Você. O mais organizado. Eu. Com Você. certeza. E o mais sonhador. Você. Isso aí não dá nem Ganhei, pra... tá vendo aí? A de 3, bota aí produção de 3 barra 1 Você aí. ganhou 2. Não, não foi não. Tá vendo aí? Mas para a gente também contextualizar para vocês, a gente pode falar um pouco do maior desafio da gente até agora e como a gente superou junto, né, amor? Uhum. E diante desse maior desafio que a gente já passou já, de verdade eu acredito que não foi nem casar e ter família. Uhum. Isso é muito prazeroso e ficar tranquilo, né, ao lado da pessoa certa. Alinhamento, eu não vou chamar de discussão, de briga, mas sim alinhamento, todo mundo tem. Então, como um casal normal, temos também. Mas o mais amável é todo dia acordar com aquela pessoa que você ama e ver cada questão da sua vida que você projetou dando certo. Dito isso, o desafio realmente é a empresa. Né? A gente acorda, não vou dizer que acorda e dorme pensando, mas. Mas às vezes não dorme por ficar pensando. E aí tendo ideias, organizações, e é isso. Para você, concorda também? Eu creio que foi realmente a parte mais desafiadora, porque estamos começando aqui, mas ano passado, em fevereiro, nós também estávamos começando em outra empresa, trazendo algo novo também para aqui para a cidade. E foram alguns desafios, né? Questão de metas, questão de ganhar a cidade, de fazer um bom marketing, e de levar realmente a diferença, né? Tanto aqui no café como lá onde a gente trabalha, a gente procura fazer a diferença na cidade, porque farmácia por farmácia tem em cada esquina uma. Em relação ao café, por mais que a gente seja o primeiro, mas tem lanchonetes na cidade, então lanchonete por lanchonete também tem na cidade. Mas quando você oferece o melhor em atendimento, em insumos, eu acho que é isso que sim faz o cliente voltar. Certo. Eu acredito que a gente pode passar para outro bloco, né? E o terceiro bloco desse podcast é o propósito do podcast e futuro, né? Do que a gente pensa. E como a gente falou, é o episódio número 0, né? O piloto. E então, para alinhar para vocês entenderem, né? De como a gente vai estar se passando sempre aqui nessa mesa, tá conversando com várias pessoas. A pergunta que não pode calar é por que decidimos estar aqui, sentar nessa mesa, tomar um café e falar um pouco das nossas vidas e da nossa empresa, tá? Você quer falar o porquê decidimos encarar isso? É uma parte importante e detalhosa, né? Porque, não sei se essa palavra existe, acabei de criar um neologismo. Olha aí, bota aí a pesquisa, por favor. Porque a gente, quando morava em Recife, né, que a gente era namorado e noivo, a gente ia para algumas cafeterias, né? Saía para alguns lugares e geralmente eram lugares voltados para esse nicho, né? Então, foi até de onde a gente trouxe um dos nossos pratos aqui que a gente oferece hoje no nosso café, que é a soda italiana, que é algo que a gente particularmente gosta. Todo canto que a gente chegava lá em Recife, a gente pedia soda italiana. E aqui a gente não encontrou em lugar nenhum. Encontramos sim o xarope perdido por um entusiasta, porque ele experimentou e gosta muito, que é o Jackson da padaria Panetone. Esse homem foi a única pessoa corajosa de trazer a marca Moni. E é uma das melhores marcas. 500 ml, a menor frasco dele. Uhum. Então, e ele conseguiu com um valor bem salgado, né? Porque a marca já é muito boa em si. Porém, ao chegar aqui no mercadinho aqui, como ela falou, Sertão de Alagoas. Patrocina a gente, Moni, por favor. Quem sabe você tá aqui na nossa mesa sendo representado. E aí ele trouxe com um preço muito salgado. A marca é excelente e tal. Então, por falta desses pratos aqui, né? Por falta desse ambiente aqui. E foi uma das coisas que a gente procurou, né? Foi algo que não tivesse na cidade. Porque ser mais do mesmo já tem em todo lugar. A gente procurou algo realmente inovador. Que foi trazer uma cafeteria, algo que trouxesse cappuccino, cafés diferentes, café gelado, coisas que pessoas viam na internet e eu posso falar porque alguém que trabalha com a gente ficou entusiasmada, né? Eita, vocês vão ter café gelado e tal.
E às vezes uma coisa tão simples, mas que não tinha na cidade, a gente resolveu trazer é, e trazer da melhor forma, trazer com qualidade, tanto que a gente, as marcas que a gente queria, não, a gente não encontra aqui na cidade, por ser uma cidade interior, por ser uma cidade pequena, então a gente consegue ele via internet, né? I love you em Apita. Nós É temos, verdade. né? Então, como ela disse, né, motivo de tudo isso. E a gente sentar aqui também, literalmente, para falar o bom para vocês disso, né? E É, ainda sobre o motivo, né? Eu era a pessoa que detestava comércio. Minha mãe teve comércio por muito tempo. Não é que detestava, mas o fato de ficar preso a algo incerto, porque o comércio é muito disso, né? É hoje, amanhã é mais ou menos. Parece até aquela trend. Um dia tem muito, outro dia tem nada. É mais ou menos isso. E aí eu fui ensinada, influenciada por meu pai a ter um concurso público, né? Fazer um concurso público e aí ter uma estabilidade. Só que esse moço aqui, ele é uma pessoa que quer fazer dinheiro. E a gente sabe que por mais que um concurso traga estabilidade, vai atender, não é algo também que vai tornar você uma pessoa rica, não. No máximo vai tornar você uma pessoa organizada, porque vai cair todo mês aquele dinheiro ali no seu salário, mas o que realmente dá dinheiro hoje, principalmente no Brasil, é empreender. Infelizmente, algumas coisas tornam um pouco difícil o empreendedorismo do Brasil, né? Não vamos entrar em detalhes. Mas Livson queria muito empreender e eu tinha um sonho de ter uma cafeteria. Isso é um ponto. certeza. E, gente, todo esse motivo também é porque a gente tem um grande, não vou dizer desafio, mas é algo assim, uma novidade, não uma grande Mercado novidade diferente. para. Não, eu digo assim, até para a gente também, como casal, porque, como ela falou, a gente trabalhou juntos, porém remotamente, mas nunca como casados. Como casados agora na drogaria Pupijá, aqui em Api, e também continuando, né, nossos dias juntos, além também a cafeteria. Acredito que tem muitos casais que vai ver, que é empreendedor, e quererão entender como é que funciona isso, como é que a gente se dá com isso tudo. Então, a gente vai falar um pouco da nossa rotina, né? Juntos, nesse trabalhando juntos, né? E eu posso começar, né? Como falando Comece, que. comece, é melhor. Não, é simples e rápido, gente. É parceria que tem que ter muito amor. E quando eu digo amor, você casado entenda por completo. Não pode faltar nada. Carinho, carícias, Compreensão. né? Compreensão também. E aí você terá paciência. Depois de casado, eu percebi que não existe aquele mundo fantasioso de dizer que não vai existir momentos, tá? Vai sim, com certeza. Você pode se irritar, você pode se entristecer. Só que no final do dia é que tudo tem que se Juntos. resumir, sabe? Você pode passar o dia todinho pra lá e pra cá, e chega junto, dá um copo d'água e nem, às vezes nem, não quer nem ver a cara daquela pessoa, né? Diga, tô trabalhando no mesmo ambiente, mas ela fica lá na sala, daqui a pouquinho eu chego. Mas quando vai ali findando o dia, que os dois vai se entendendo, aí se conversa, e é a maior maravilha do mundo. E por mais que a gente passe muito tempo junto, acaba que é junto, mas separado, né? Porque ele tem os afazeres dele, ele tem uma rotina diferente em relação a mim na drogaria. Aqui a gente tem horários diferentes também, né, no café. E é aquele negócio, sempre juntos, porém nem tanto, mas no final do dia se resume a cumplicidade, a parceria e companheirismo. Vocês podem estar perguntando, mas qual é o segredo aí para poder os problemas não ultrapassarem os limites, que a gente tem que ter limite. E limites tais como a cafeteria ou a farmácia, o nosso trabalho, entrar dentro de casa ou a casa entrar dentro da cafeteria e dentro É, da farmácia. E, gente, é simples. Eu já falei até a palavra aqui. Bota aí bem grande, limite. Se você não se frear, não frear a pessoa e a pessoa não lhe frear e não se frear, não vai dar certo. Por exemplo, inclusive, teve uma época no começo sim. da farmácia que tudo se resumia a trabalho. Então, a gente teve que frear, a Sim, gente parou, é a gente verdade. botou uma regra lá em casa que final de semana a gente não falava de trabalho.
Porque senão somente nosso assunto ia versar somente em farmácia. eu levava o computador, deixava dentro do quarto tal, e ficava freneticamente vendo números, fazendo criativos, então, como na parte do design, então, como ela falou e como eu falei, limite. Ela chegou e bateu a real e disse, ó, não dá pra tu ficar com o computador na cama. Tá inconectável. Eu tô tentando me conectar com você e não dá, porque você tá aí no computador. Muitas coisas me tiram do sério. Poucas coisas. Isso que eu falei, que Então, ele é o menos calmo. Não que eu seja, tá? então a gente passava dias e dias e horas discutindo sobre alinhamento em todo o âmbito profissional. Discutindo no bom sentido da palavra, né? Não brigando, mas conversando sobre. Sim, e graças a Deus a gente tem uma maturidade muito gigante e eu quero manter mais ainda. Novos, então imagine mais velho. Com certeza eu quero manter essa maturidade e até aumentar. De que quando a gente bateu a real um com o outro, hoje em dia muito mínimo a gente fala, há momentos. A gente entendeu literalmente Eclesiastes o 11, né? Que diz que há tempo para tudo. E literalmente a gente vai vivendo tempo para tudo, né? E, na verdade, nossa base, nosso pilar é Deus. Então, casamos, né, com a intenção de viver. Porque a gente sabe que hoje muitas pessoas entram em relacionamentos, se casam, às vezes até não casam, né, se juntam, mas pegam aquilo ali, aquele relacionamento como se não der certo a gente separa. E na verdade não é isso, né? Deus cria um cordão de 3 dobras entre o esposo, a esposa e ele, e esse cordão ele tem que estar ali bem amarrado para que os três sejam sempre um à base do outro. Né? Deus não depende da gente, mas nós dependemos totalmente de Deus, como pessoas individuais e como casal. E a gente pode também até citar uma qualidade aqui um do outro para poder fundar e justificar o porquê da nossa vida aí profissional sempre dá certo, né? E eu digo que ela é um complemento meu em questão de comunicação. Por mais que eu seja o cara da comunicação, já fiz comunicação visual e social, ainda assim, por eu me estressar, às vezes, por coisas que saem do eixo, tem que tratar isso na psicóloga, né? Eu não consigo me comunicar da forma assertiva, às vezes eu fico muito exaltado. Então ela consegue se comunicar de forma de que pareça branda, mas justo. Então, isso aí é uma qualidade dela e isso ajuda bastante no dia a dia na função, né, do que a gente exerce hoje em dia. Em relação à qualidade, se for para falar de qualidade, eu também devo falar uma dele, né? E uma que eu posso, uma das tantas que eu posso comentar aqui sobre é o fato de que às vezes eu sei o que eu tenho que fazer, só que eu não inicio. Então, ele é a pessoa da iniciativa e ele me dá um caminho em relação ao que eu devo fazer, ao que eu devo, como eu devo desempenhar tal atitude. Mas se pudéssemos dar um conselho para você que está aí assistindo a gente e é um casal empreendedor e está deixando a sua esposa, seu esposo sozinho aí carregando essa barra, eu quero dizer que o meu conselho, deixa eu primeiro das damas, né? Dê seu conselho, por favor. Já tem um conselho firmado aí na sua mente? Tenho. Então, tá bem. Cara, se você é o homem aí, tá deixando a sua mulher sozinho, pegando a barra danada, hoje, chegue lá nela, dê um abraço nela, tire ela do computador, da onde ela tiver, com as mãos dela meladas de alguma coisa, não sei, de bolo ou de cerâmica, o empreendimento que ela tá fazendo. Levanta ela assim, dá um abraço e diz eu tô contigo e começa a pegar a responsabilidade, porque a melhor coisa é dois. Cara, quando uma dupla faz algo, dá certo. Você tentar deixar a pessoa ficar sozinha é uma barra gigante e às vezes cansa, causa burnout, causa tantas doenças psicossomáticas e aí a pessoa está doente e você nem percebeu que aquilo ali foi causado porque você negligenciou a ajuda a ela, tá? Meu conselho primeiramente, empreendam, né? Por mais que seja um ramo muito difícil, que é o empreendedorismo, só que ele é melhor do que o comodismo. Com certeza. Sejam parceiros, independente de qualquer coisa. Não deixem nunca um terceiro interferir no projeto de vocês. A gente, como casal, o que, é que a gente faz? A gente até escuta terceiros,
Só que não deixa que a opinião de Eu, terceiros. eu escuto, mas ela escuta de tabela, porque por ela nem deixaria terceiros da opinar. Aí eu digo a ela, vamos ouvir. A gente não precisa aceitar. Escutem, mas nunca deixem o terceiro, a opinião do terceiro ser algo mais importante do que o que vocês decidiram em comum acordo. Com certeza. E o que seria da gente daqui, o que será da gente daqui a 5 anos? Como você se vê daqui a Daqui 5 a anos? 5 anos? Daqui a 5 anos, eu imagino que a gente vai estar com é, outros pontos de cafeteria, né? Espalhados por aí pelo Nordeste, ou quem sabe pelo Brasil afora. No que depender de livros, eu tenho certeza que sim. A gente já até tem os lugares em mente, mas tudo com a direção de Deus. Não sabemos se estaremos aqui em Api, né? Porque a gente nunca pensou em vir para Inhapi. Eu já tinha escutado a palavra Inhapi, eu já sabia da existência de Inhapi, porque eu estudei com duas meninas daqui de Inhapi, na época que eu fiz faculdade. Mas ele nunca tinha escutado nem falar. A família dele, inclusive de Recife, acha que a gente mora em Maceió. Maceió, Só que meu Deus do Maceió céu. é mais perto de Recife do que a gente de Recife, entendeu? Enfim, Família, se você estiver assistindo isso, é engraçado demais. eles, Maceió, não, Vocês não é têm que Maceió. vir, vocês devem vir pra Maceió, cá pra acho poder que aprender ali. fica 1 hora e meia de Recife. 2 horas de Recife. A gente fica 6 horas de Recife. Então, assim, nem comparação. Então, a gente veio parar num lugar que a gente não esperava, fazendo algo que a gente também não imaginava, e hoje empreendendo. Então, eu espero que daqui a 5 anos, sim, a gente já esteja em um patamar elevado, tanto em conhecimento como em casal. Certo, concordo plenamente e faço das minhas palavras a dela. Acrescento de que, com certeza e com muita fé, isso irá acontecer. Não temos dúvida. 5 anos, a gente fez isso aqui em meses e estamos há 2 anos fazendo essa história. Então, 5 anos dará a gente muito tempo para a gente estar evoluindo muito mais, em nome de Jesus. E isso porque ele nos levanta cada dia e a bondade dele nos segue, né? Dito isso, gente, o que vocês podem esperar antes da gente ir para o último bloco e encerrar desse podcast, desses momentos aqui, e acrescento, né? Antes de passar para minha esposa também, o que vocês podem esperar. Vocês vão esperar grandes histórias, momentos muito emocionantes, pessoas aqui que a gente conheceu e que a gente quer muito tomar uma xícara de café com elas e conhecer um pouco e compartilhar um pouco de cada um. Então, de grão em grão, a gente vai extrair cada história de muitas pessoas que passaram aqui e com certeza a gente não podia extrair, a gente não poderia deixar de extrair um pouco da nossa história para fazer essa essência e entregar a vocês, né? Sim. Vocês podem esperar, eu creio que histórias boas risadas, bons testemunhos também. E com certeza podem esperar a evolução e um crescimento aqui do nosso café. Com certeza. Então vamos para o último bloco, eu acredito que seja o quarto bloco, e a gente vai fazer aqui um bate-bola, tá? Sempre vamos manter aí um bate-bola. Uma pergunta, uma resposta, como estamos em dois, e somos um, cada um vai respondendo. No próximo, eu como host, vou perguntando e fico só com a pergunta e a curiosidade de vocês e minha de saber mais do nosso entrevistado. Então, um hábito que irrita muito você de mim. Peraí. Tempo na tela. Já sei. Ele é um homem do futuro. Amor, vou passar aqui. Tá bom, amor, vou fazer. Ele vai fazer. Ele é homem do futuro, entendeu? Olha, tem até um termo novo aí, certo? O que. Não cortar a palavra irrita, mas o que a gente não gosta, né? Uhum. Vamos dizer, mas o que não gosta irrita. O que mais eu não gosto, assim, que eu digo, eita, amor, reclamar de coisas que a gente não pode controlar. Eu sou uma pessoa muito controladora em virtude da minha criação, então é intrínseco.
Então, gente, não dá para reclamar, por exemplo, Não de é alguém que está na nossa reclamação. frente dirigindo mal. Infelizmente, deixar ele passar. Esse é um exemplo, né? Mas uma pessoa que faz um barulho, a gente não dá Ele pra, é misofonia. Eu acho que as meninas estão querendo a conta ali. não dá pra gente parar e dizer pra pessoa, eita, fulano, dá pra tu parar de fazer isso, dá pra tu parar de ser assim, pode passar. Certo. Agora, outra bola que eu vou jogar aqui pra ela, essa bola bem leve agora, quem é que gasta mais? Olha, ele me fez essa pergunta mais cedo e eu disse que era Era você. eu, mas não sou eu não. Não, Porque eu eu acho que é gasto. nós dois. Eu acho que é nós dois. É. Só que tem as coisas de se gastar. Tipo, o meu gastar é comprar uma blusinha na Shein. Do nada chega a blusa e ele fala: o que é isso? Aí eu, será que é um presente da Shein para mim? Ele me chega com 3 computadores em casa. Gente, E patrocina. aí? Não, calma, ó. Patrocina a gente, Oh, tá? Vamos lá, mais um pouquinho do computador. Porque eu ia começar sempre uma vai agência justificar. de. Sempre vai Não, não, justificar, não, não. fofinho. Eu iria começar uma agência de design, né? Com os moradores aqui. E até conseguir vários recrutas. Recrutei algumas pessoas, só que eles, com muita fazeres, com outras coisas, não colocaram para frente. Então, ficou lá encalhado, acredito que um computador, dois. Consegui Mas passar vocês um viram para o frente. gasto. Imagina, uma blusinha na Shein custa aí em média dos 650, às vezes até menos. Aí 3 computadores, Bota aí, novecentos gabinete. e noventa e nove reais. Bota aí, Ele, eu gabinete não lembro, de. foi R$ 1.000, foi dividido em 3, eu lembro das parcelas. Enfim, né? Tá aí, ó, os dois, em momentos diferentes, né? Qual é a nossa viagem dos sonhos que ainda não realizamos? A gente. Isso aqui tá bem fresquinho, eu acredito que. No momento, né? Eu gosto muito Pra da ver dos viagem dos sonhos. sonhos, isso mesmo. Qual é a nossa viagem dos sonhos que ainda não realizamos? África, com certeza, porém a gente tá falando de uma muito, 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 muito que é Foz do Iguaçu, isso mesmo. Catarata de Foz do Iguaçu e seus derivados, né? Que é Argentina, Uruguai. E a gente tá aí se programando para poder visitar, passear um pouquinho por lá. Sobre a África, a gente fala disso desde que a gente namorava, né? É, as pessoas pensam em viajar para Paris, sei lá. Já foi muito a minha vontade de viajar para Paris, mas hoje, com certeza, é meu top 1, nosso top 1 internacional seria. E, gente, para terminar esse bloco, dar um abração aí, um beijo, um abraço para vocês. Uma palavra que define nossa parceria, por mais que seja clichê, eu quero começar a dizer: I love you. Até em inglês ele falou. É o amor. Como é que é? Realmente a palavra do Senhor fala, né? Que acima de tudo permaneça o amor, né? Que é maior. Com certeza. Então, gente, a gente fica por aqui. Um abraço aí para vocês. Espero que vocês Abraço, tenham foi um prazer gostado. estar. Comentem muito aí, compartilhem, curtam também. Se inscrevam, tanto no canal quanto também nos siga lá no Instagram, que é o